Todos com a santa paz do Senhor, e nem tenho podido assistir todas as reuniões, os irmãos já notaram, e eu estou dando essa satisfação porque muitos perguntaram por mim, mas é que eu viajei para cá enfrentando problema de saúde, e não é novidade. Eu creio que a igreja se recorda do apóstolo São Paulo, quando escreveu a Timóteo dizendo: eu deixei Trófimo doente em Mileto. Eles estavam viajando e era trabalho missionário de grande vulto. Eu deixei Trófimo doente. E por que ele não curou? O apóstolo Paulo era um homem poderosamente usado por Deus, inclusive em operação de maravilhas, porque quem cura é Jesus, não é o homem. Hoje tem aparecido curandeiros no meio da igreja, que tem sido uma desgraça no sentido doutrinário, mas é Deus. Ele disse: eu deixei Trófimo doente, Mileto era uma escala da viagem, e eu viajei para cá com problemas de saúde, de modo que tem que voltar ao hotel para cuidar-me, enfim. E eu acho que essa informação ajuda os irmãos tomaram conhecimento porque é que não tenho podido estar em todas as reuniões da conferência. E eu suponho que quem tem pescoço mais alto ou está nas galerias já viram aqui algumas obras, e eu é que pedi para trazê-las aqui. Eu estou hesitando se faria agora as observações no início da mensagem ou no final, e eu vou deixar para o final. Amados irmãos, é uma conferência pentecostal, é momento de retrospecto, mas é momento também de prospecto, de olhar para o futuro. O assunto que Deus pôs, com certeza plena, não é brincando, é falando com temor diante de Deus. O assunto que Deus pôs na minha mente, no meu espírito, foi falar sobre lições permanentes do primeiro Pentecostes para a igreja hoje. E o trabalho, os estudos foram calculados para uma semana. Imagine tentar resumir isso em meia hora. Eu já estou dizendo isso para ninguém ficar frustrado. Mas Deus é maior do que nossas limitações. Mas o assunto que Deus pôs no meu coração foi lições permanentes do primeiro Pentecostes. Quando eu digo primeiro, não é somente o derramamento no dia de Pentecostes em Jerusalém, mas eu estou dizendo aquele momento pentecostal que o livro de Atos dos Apóstolos abrange. Você lembra que o livro de Atos é um livro histórico. Deus guiou Lucas e o apóstolo Paulo, enfim, e a obra é doutrinária, mas em primeiro lugar é história. Como é que a igreja de Deus andou naquelas primeiras décadas? Lições permanentes, ou seja, não mudam nunca. Do primeiro Pentecostes para a igreja hoje. Quando eu digo igreja, não vai pensar que eu estou dizendo Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma denominação. Eu estou falando da igreja do Deus vivo, a começar pelo seu lado orgânico, a igreja como um órgão, como um corpo vivo, dinâmico de Cristo. Lembre-se que a igreja, ela tem duas faces, não são duas igrejas. Você só tem uma mão, mas você tem uma mão com dois lados, o lado de dentro, o lado de fora. Se você chega junto a uma porta, a porta é uma só, mas tem o lado de fora e o de dentro, não vai dizer que são duas portas. A igreja como o corpo de Cristo, é o corpo vivo de Cristo, a igreja mística, e essa igreja como o corpo de Cristo é perfeita. Deus nos vê perfeitos em Cristo, mas isso é a igreja mística. Eu estou falando agora é da igreja visível, a igreja no seu sentido visível, aspectual, como é o caso da sua igreja local, como é o caso da sua denominação. É nesse sentido, é claro. Eu não estou falando aqui da igreja como o corpo vivo de Cristo, a igreja mística, senão eu teria anunciado outra coisa. Lições permanentes do primeiro Pentecostes
para a igreja de Deus hoje são lições doutrinárias, são lições ministeriais, são lições espirituais, são lições administrativas. Eu tinha pensado em 10 dessas lições, e é possível que o tempo só dê para uma ou duas. Mas você tem o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro padrão da igreja. Você tem o livro de Atos, e eu sugiro que você estude, ler. Não, eu diria estudar. Quem sabe se não tem pessoas no auditório que conhecem de memória o livro de Atos. Parabéns! Mas eu estou sugerindo estudar. Estudar na dependência do Espírito Santo. Estudar com oração, estudar. Há lições profundas ali. Eu tinha pensado em 10, mas é verdade que o tempo não dá. Vamos então para o assunto. Se você está com sua Bíblia à mão e de olho no relógio e abrindo os nossos corações na presença do Senhor, porque eu pretendo deixar pelo menos uns 5 ou 6 minutos para divulgar algumas obras. São obras. Os irmãos bem sabem que a minha missão na Casa Publicadora, durante essas décadas, tem sido principalmente a área literária, cristã. É um privilégio, mas é uma grande responsabilidade servir ali como consultor nessas áreas de doutrina, que não é fácil, só com as orações dos santos. Doutrina, teologia, não vá confundir teologia com doutrina. Teologia é aquilo que o homem diz da Bíblia. Doutrina é o que a Bíblia diz dela mesma. Eu não estou depreciando teologia, por favor me entenda. Mas teologia é aquilo que o homem diz da Bíblia. Se esse homem for ungido, se esse homem for santo, temente a Deus, a obra é uma maravilha. Mas se for um espertalhão, se for um modernista, e o crente não tiver arrimo, não tiver profundidade, ele mergulha no modernismo. Mas também consultoria na área de textos bíblicos. Tem sido meu privilégio durante algumas décadas trabalhar na área de tradução. E então, temos esse privilégio de também colaborar nessa área. Eu aproveito para rogar as orações dos irmãos nesse sentido. Então, vamos tomar nossas Bíblias. Lembre-se que o nosso assunto é lições permanentes, não mudarão nunca. E hoje, a igreja tem mudado muito, inclusive nossa querida denominação Assembleia de Deus. Tem mudado muito, e continua perigosamente no caminho do desvio. Eu estou falando isso com temor de Deus. E entenda que não é desabafo, Deus me guarde. Eu estou falando aqui com santo temor. Esse ambiente é santo, esse povo é santo. Mas a verdade é que só cego é que não vê que a igreja, inclusive nossa denominação, vem cada vez mais se afastando. Mais ou menos algo parecido que aconteceu com Israel várias vezes. O auditório lembra-se que Israel, o povo eleito de Deus. Só que Deus elegeu Israel para ser um povo terreno. E Deus nunca abdicou disso. Quem sabe se não tem alguém pensando aqui que Deus abdicou. Não, senhor. A Bíblia está cheia de promessas que Deus nunca abdicou. Eles pecaram tanto, tentaram tanto a Deus, que encheram a medida. Um dia o Senhor Jesus, lá em Mateus 20, mas não é só Mateus 23, são muitas passagens da Bíblia. Me vem à mente agora Mateus 23, quando Jesus fez uma declaração terrível, meu Deus, tem misericórdia que isso não aconteça com tua família, minha igreja, tua igreja, nossa pátria. Jesus disse: enchei, pois, a medida de vossos pais. Pronto. A medida dos pecados encheu. E o que é que a palavra de Deus nos revela? Que sempre que um povo, uma nação, enche a medida dos pecados e começa a manchar o caráter de Deus, Deus diz: chega. E Deus fecha a porta. Deus fechou para Israel. Veja, aqui deve ter irmãos que são de origem judaica.
Eu não sei se tem judeus aqui me ouvindo, eu estou falando isso com respeito. Eu visito Israel vez por outra, em viagem de estudos bíblicos. Veja, até hoje estão cegos. Está lá em Romanos 9, a cegueira veio sobre Israel. Deus aplicou 2 juízos, e agora Deus só remove quando Ele quiser. Por causa de quê? Rebeldia, desobediência. Deus enviou 2 juízos, 2 castigos. E Deus fez isso porque Deus ama. Se Deus não amasse, Ele destruía, como fez com Sodoma e Gomorra. Quando Deus nos castiga, é porque ama. Se Ele não amasse, Ele dizia: arrase-se, se acabe. 2 juízos Deus aplicou. Primeiro, a diáspora. E você sabe o que é diáspora. Eu não vou dar explicação em português porque é fraco. É melhor você pegar uma fonte, o que é a diáspora. Deus mandou sobre Israel. Mas o irmão não podia usar o termo dispersão. Posso, mas dispersão é um termo fraco. Dispersão é só espalhar. E o termo diáspora não é só espalhar. Nem eu vou explicar, que o tempo se acaba. Foi o primeiro castigo, a diáspora. E o segundo castigo, cegueira. Pode ver até hoje, coitadinhos, estão cegos. Jesus é judeu, Jesus é de família judaica segundo a carne, Jesus é o Salvador, Jesus veio para salvá-lo, e veja, cegos até hoje. Oremos por Israel. Se você quer ser abençoado por Deus, ore por Israel. Em lugar de ficar criticando, está vendo? Só tem cientistas, o mundo é todo abençoado por ele, etc. Ore para Deus usar de misericórdia, ore. Ore, mas Jesus avisou lá em Mateus 23, enchei, pois, a medida de vossos pais. Eu acredito que os irmãos se lembram, que quando Deus falou com Abraão lá em Gênesis 16, Deus chegou a dizer: Abraão, aguenta, ainda tem 400 anos na frente, porque a medida dos amorreus não encheu, mas no dia que encheu, eles foram destruídos, e muita gente, até crentes, até pastores, pegam a Bíblia e diz: mas como é que pode Deus destruir os povos cananeus, mulheres grávidas, crianças inocentes? Que Deus é esse? Meu irmão, você está blasfemando em dizer isso. Estude a Bíblia. Eles tinham enchido a medida. Tome cuidado para você não encher a sua, porque no dia que acontecer isso, a pessoa começa a manchar o caráter de Deus, e a impressão é que dá que não existe Deus nenhum. Deus não dorme. É que Deus é amoroso, Deus é gracioso, Deus é misericórdia, e Ele aguenta até chegar ao ponto. Mas quando começa a comprometer o caráter de Deus, Ele diz: agora, aguente lá. E lá se vai. Cegueira, está lá em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Romanos capítulos 9, capítulo 10 e capítulo 11. Não vai ler isso agora, mas está lá a explicação. Cegueira espiritual sobre Israel. Então, uma conferência dessa é hora de, com temor de Deus, nós pensarmos, não é somente na parte retrospectiva, mas na parte prospectiva, ou seja, o futuro, à medida que Jesus se aproxima celeremente da sua volta. Então, se você está com sua Bíblia à mão, como leitura introdutória, lições permanentes, não mudarão nunca, nós é que mudamos as coisas. Lições permanentes do primeiro Pentecostes para a igreja hoje. O livro de referência, Atos dos Apóstolos. E vamos tomar capítulo 1 do livro de Atos. São muitas referências, irmãos. Eu poderia começar até pelos evangelhos, mas não vou fazer isso por causa do tempo. A verdade, o Pentecoste começa realmente dos evangelhos. João Batista chegou até a pregar sobre isso. O Senhor Jesus, nem sei quantas vezes, nos capítulos 14, 13, 14, 15, 16 do Evangelho segundo São João, falou muitas vezes a vinda do Consolador, a vinda do Consolador. Eu irei, mas eu rogarei ao Pai. Enfim, eu vou direto para o livro de Atos, capítulo 1, veja os versículos 4, 5 e 8. Lembre-se, é hora de manusear a Bíblia. O que eu estou tentando fazer é exposição da Bíblia. Não é pregação. A pregação é outro ministério de Deus, mas a pregação é extemporânea. O estudo não. A ministração da palavra é algo metódico, é algo lento, de oração. Então,
conforme o tempo, nós vamos pegar a Bíblia várias vezes. Eu suponho que você tenha um exemplar da Bíblia e possa, mesmo apertado, talvez o lugar onde você está, esteja os cotovelos muito apertados, não sei. Mas faça o possível desse contato com a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os versículos 4, 5 e 8. Então, o versículo 1 e versículo 4 diz: estando com eles, o Senhor Jesus, não é isso? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. É aquilo que eu disse sobre o Evangelho segundo São João. Os profetas de Deus do Antigo Testamento, com muita ousadia santa, eles profetizaram. Joel, então, foi uma maravilha. O profeta Joel, a inspiração, a revelação foi tão profunda que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito, no dia de Pentecostes, pegou exatamente a profecia de Joel. E aqui o versículo diz no final: a promessa do Pai. Essa promessa, bem sabemos, que era a vinda do Espírito Santo. Ah, irmão Gilberto, isso eu sei, mas espere. O Espírito Santo veio sobre a igreja para habitar no crente. E muito novo convertido não sabe disso. E até crentes maduros, por falta de estudo bíblico, não vêm à escola dominical, não estudam a Bíblia, e o inimigo aproveita a ignorância para complicar as coisas. Mas veja o privilégio inaudito que é a igreja. Meu irmão, não se esqueça, hoje a palavra igreja está tão deturpada que eu tenho que dizer que igreja é. Hoje é igreja para tudo. É claro que quando eu estou falando de igreja, eu estou falando da igreja do Deus vivo, da qual Jesus Cristo é a coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo. Eu viajava, não faz muito tempo, aqui no interior do Brasil, saindo, não vou dizer o local, leva tempo e talvez possa ferir a sensibilidade de alguém, mas eu viajava para o aeroporto de Brasília e tive que sair do interior do Brasil pouco depois da meia-noite. É coisa mesmo de quem viaja a serviço do Senhor. E quando o dia começou a raiar, eu sempre conversando, porque o irmão que estava no volante era um colega pastor, mas o irmão sabe que o sono é traiçoeiro, né? Um descuido, e eu acordado e conversando. Bom, o dia vinha raiando, quando aquele colega disse: irmão Gilberto, o irmão gosta de documentar as coisas, e será que o irmão teria interesse em ver um fato estranho que está acontecendo aqui nessa cidade? Os irmãos estão vendo que eu estou omitindo o nome de tudo, a propósito. Eu disse: mas escuta, quanto tempo a gente leva para chegar lá? Ele disse: não, nós vamos fazer um desvio de 8 quilômetros, mas não compromete a nossa chegada em Brasília. Daqui a Brasília ainda são mais ou menos umas 3 horas. Não compromete. Tá bom. Imagina a minha surpresa. Meus olhos estão bons, apesar de eu usar óculos, mas eu leio sem óculos também. É uma questão de idade, enfim. Eu tirei os óculos, coloquei os óculos. Será que é verdade o que eu estava vendo? Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal. Veja que horror! Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal, Poleiro dos Anjos. Quer dizer, brincadeira de mau gosto. Certamente um débil mental fez aquilo, só pode ser. Poleiro, você sabe o que é poleiro? Lugar onde as galinhas dormem, lugar onde as galinhas sujam. Igreja Evangélica, imagine que vergonha. Essa não é a igreja que os pioneiros plantaram. Essa não é a igreja que eu conheci na minha infância. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal, Poleiro dos Anjos. Eu disse: eu estou crendo, porque estou vendo, mas é incrível. Ele disse: então, isso está se espalhando, irmão, se espalhando. Enfim, essas coisas estão acontecendo. Lições permanentes do primeiro Pentecoste. Deus nos guarde de entrar por esse caminho. Imagine se o nome é essa coisa desviada, imagine lá dentro. Então o versículo 4 diz: não se ausentassem de Jerusalém. Mas que coisa extraordinária, que coisa tão importante era essa? É que o Espírito Santo
a terceira pessoa da Trindade, no Antigo Testamento, está em atuação, em operação, desde o início. Lá em Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia, enfim. Mas agora, pelo ministério do Senhor Jesus Cristo ressurrecto, o Espírito Santo habita no novo convertido, habita, reside em nós. Veja o privilégio, mas veja também a responsabilidade. Só que ele habita, mas ele pode se ausentar, e é o que acontece com os desobedientes e rebeldes, enfim, que perdem o temor de Deus. É um privilégio que não tem descrição. Então o Espírito Santo, ele veio, não foi apenas sobre os irmãos que estavam orando em Jerusalém, veio em cumprimento à promessa de Cristo para habitar, estar, residir no crente, dentro dele. E qual uma das razões principais? São muitas, mas uma delas você só entende bem estudando Romanos capítulo 8, por exemplo, capítulo 8 de Romanos. É que infelizmente nós, eu e você, desde o tempo de Adão, quando ele caiu lá no Éden, o pecado passou a residir em nós. O pecado chamado residente, o pecado chamado inato. Você e eu temos essa desgraça em nossa vida. E na conversão Deus não tira. Deus, ele sim, ele perdoa pecados cometidos. Todos os pecados cometidos da incredulidade, Deus perdoa. Mas isso é perdão, isso é expiação. Não vá confundir com presença do pecado. Em Romanos 8 diz: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Não é me livrou do pecado, da lei, ou seja, do domínio e da escravidão. Mas isso só acontece quando o crente, de maneira incondicional, rende-se ao Espírito Santo. E muitos de nós não fazemos isso. Não nos rendemos de maneira incondicional. Quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quiser. O Espírito Santo se entristece. A lei do Espírito de vida, que é uma descrição do Espírito Santo em Cristo Jesus. Não vá confundir o Novo Testamento quando diz Cristo Jesus e Jesus Cristo. Muita gente pensa que é o tradutor que mudou isso. E de fato eu já encontrei em certas Bíblias troca. E o tradutor vai responder diante de Deus por isso. Mas quando é do original, não vá confundir Jesus Cristo com Cristo Jesus. A pessoa é a mesma, mas a operação é outra. Quando o Novo Testamento, a partir das epístolas, diz Jesus Cristo é Ele na sua humilhação, é Ele expurgando, expiando, é Ele crucificado, é Ele encarnado, é Ele, como diz em Filipenses 2, descendo, abrindo mão parcialmente de prerrogativas, de atributos para poder nos salvar. É Ele crucificado, é Ele morto, é Ele sepultado. Mas quando o Novo Testamento diz Cristo Jesus, é Ele exaltado, glorificado, entronizado, e todo poder me foi dado no céu e na terra. O Espírito Santo, Ele em nós, e tendo liberdade de operação irrestrita, Ele nos livra do poder da escravidão do pecado. É tanto que tem crentes que choram. Eu não estou brincando não, chora. Meu Deus, até quando é que esse pecado vai me dominar? Jejuam. Eu estou falando sério, eu sou pastor de igreja, lido com ovelhas. E é preciso levar para a Bíblia e ver quais são as áreas da vida daquele crente que o Senhor Jesus não tem controle. Haverá esta manhã, na tua vida, em nossa vida, alguma área do espírito, ou da alma, ou do corpo, que o Espírito Santo não tem controle. Se houver, é lá que está o problema. E enquanto isso não for entregue a Cristo para Ele reinar, o pecado vai dominar ali. Esse pecado não é pecado cometido, é pecado da natureza. O Espírito Santo que reside em nós nos capacita a deixar esse pecado impotente. Não vá me entender mal, eu não estou dizendo que o crente fica impecável. Isso é heresia.
O crente não fica impecável, mas lá em Romanos diz que Deus condenou o pecado na carne, o pecado está condenado, e a presença do Espírito Santo é suficiente para quando o crente rende-se voluntariamente, rende-se de maneira compungida a Deus, de maneira incondicional, o Espírito Santo, na sua soberania, Jesus, ele não somente perdoa o pecado cometido, mas também nos purifica de todo pecado. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, não vá confundir pecado no plural com pecado no singular. Ali diz pecados, pecados cometidos, ele perdoa. Mas pecado na natureza, perdoar o quê? Deus não vai perdoar. Perdoar era quase que erradicar. Não, o sangue de Jesus domina, tira da escravidão, domina, mortifica, e ele não tem poder nenhum pela presença do Espírito Santo. O outro versículo que eu sugeri para abertura, o versículo 5, é Atos 1:5. Atos 1:5. Eu sou um pouco meticuloso, irmão, e às vezes eu espero. Irmão, quando o Espírito vem em cima de mim, eu não espero. Se você estiver ensinando a Bíblia, espere. Muita gente vai lhe agradecer. Atos 1:5. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Essa leitura que eu estou fazendo é introdutória. O outro versículo que eu pedi foi o 8. É leitura simples, leitura de abertura do assunto. Mas essa é a primeira lição? Não, nós vamos já mencionar essa primeira lição. E o tempo está caminhando daqui a pouco para o encerramento. O versículo 8, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude, que literalmente aqui é poder. Depende da tradução. A Bíblia que eu estou usando, que é uma tradução muito fiel, diz virtude. Mas se ninguém explicar, você pensa que Deus está falando aqui de uma série de qualidades. Qualidades não. Nesse versículo é poder do alto, poder divino, poder dinâmico. Não é poder estático. Eu não sei se aqui no auditório tem irmãos que são estudantes de física, ou professores de física, como o Dr. Walter, que eu conheci ontem. Não, meu irmão, aqui não é poder estático. É poder dinâmico, poder que age, poder operativo. Recebereis poder, versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ser testemunha até os confins da terra, eu não acho que seja assim tão difícil. Mas, irmãos, ser testemunhas em Samaria, pense bem, você conhece a história de Samaria? Na Bíblia. Não é fácil, mas veja, o Espírito Santo abre caminho. E aqui diz também, no versículo 8, Judeia. Não vai me dizer que era fácil naquele tempo, porque era a capital religiosa. Ali estava o templo, ali estavam os enrolos da lei, ali estavam os sacerdotes, só que tudo frio, desviados, tudo formalista. Jesus diz: escribas, fariseus, hipócritas. Você acha que é fácil entrar num lugar desse? Se o Espírito Santo estiver à frente, por dentro e por fora, ou seja, em nosso interior e também agindo, é possível, porque Jesus disse: em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vamos então para uma primeira lição permanente. Do primeiro Pentecostes para a igreja hoje. E lembre-se que eu estou falando aqui a igreja no sentido de igreja cristã. Eu disse há pouco que o termo igreja, I-G-R-E-J-A, hoje o sentido está deturpado, como aparece nos jornais, nas pregações. Se você não disser, não der a definição, o termo igreja hoje está deformado. Então me dá vontade numa hora dessa, com todo respeito, perguntar para a assistência aqui: qual é a tua igreja local?
Eu estou perguntando isso com temor. Eu sou da Assembleia de Deus, não importa. E muitas Assembleias de Deus também estão desviadas. É pena que muita gente pensa que desviado na Bíblia é a pessoa abandonar o templo. A Bíblia fala de pelo menos uns 8 ou 10 tipos de desviados. É só você examinar com cuidado. Geralmente, desviado. Quando a gente pergunta, o que é que o irmão entende por desviado? É uma pessoa que abandonou o culto. Essa é apenas uma forma. A Bíblia menciona umas 10 classes de desviados. É por isso que eu me animo numa hora a dizer isso. Muitas igrejas, nossa, Assembleia de Deus estão desviadas. Então, é hora de pensar. Eu estou falando aqui da igreja, o conjunto do povo salvo, remido pelo sangue de Jesus Cristo, novas criaturas nascem. Aquilo que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já se passaram. Eu nunca cesso de dar graças a Deus quando estou sozinho orando, em devido ter aquela partícula já. Você já parou para meditar nisso? Imagine se lá dissesse assim: nova criatura, as coisas velhas passaram. Fica fraco. Mas Deus colocou um termo de reforço: as coisas velhas já. Ou seja, rompimento total com o mundo, total com o pecado, total com as trevas. Certamente é Deus dizendo que qualquer tipo de mistura compromete. E daqui a pouco é mais mistura do que pureza, até a mistura absorver toda a pureza. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo. Imagine se não tivesse a palavra tudo. E não tem crente agora querendo tirar isso da Assembleia de Deus. Mas lá está dito, eis que tudo se fez novo. No espírito, na alma, no corpo. Irmão Gilberto, mas esse evangelho que não está pregando é só os anjos. Meu irmão, é a palavra de Deus que uma igreja avivada, uma igreja renovada é possível. Veja no livro de Atos o que aconteceu. A cada instante o livro de Atos diz, e crescia a multidão, e mais gente se converteu. E em vários lugares diz as mulheres, lá destaca as mulheres. Eu creio que os irmãos e irmãs já viram isso no livro de Atos, é uma das coisas que me maravilha. As mulheres, inclusive mulheres influentes, Jesus salvando, transformando e ajudando, e foram grandes aliadas no trabalho do Senhor. Então, qual uma primeira lição que se destaca nesse grupo de lições permanentes do primeiro Pentecostes para nós hoje? Eu diria que uma primeira lição é Pentecostes. Já que estamos explanando a palavra de Deus, eu me sinto à vontade. Os irmãos estão vendo que não é propriamente um culto de propagação do Evangelho, são reuniões de estudo da palavra. Evite usar o termo Pentecostes com S. Sim, mas eu já li em Canto de Figueiredo que é Pentecostes. A língua, meu irmão, é um mecanismo vivo. Aqui deve ter professores, catedráticos de português, e talvez eles queiram discutir comigo. Atualmente, lembre-se que a linguística avança muito. E eu estou apelando, não é só para filologia, é para linguística. E o correto mesmo é Pentecostes. Em Portugal, acredito que muitos irmãos aqui vivam em Portugal, viajem para Portugal, moram em Portugal. Lá eles usam muito a forma Pentecoste. Mas para o português falado do Brasil, devido ao Brasil avançar bastante em linguística, o melhor é dizer Pentecostes. Isso não quer dizer plural. Plural é justamente a regra de derivações. Uma primeira lição: Pentecostes fala-nos de poder divino. Poder do alto, poder de Deus, poder na igreja, poder em nossa vida. Deus fez Adão e Eva perfeitos, inclusive pessoas poderosas. Mas com a entrada do pecado, o pecado enfraquece tudo, o pecado arruína tudo. E você já viu que hoje nós vivemos em um mundo que se orgulha da cultura, e eu não estou aqui criticando. Imagina uma cidade como Cuiabá, grande como é, Mato Grosso, Brasil,
milhares e milhares de cientistas e professores e tudo, enfim. Mas eu pergunto, são salvos? Louvam a Deus? Que nada, não querem nem saber do Evangelho. Imagina a classe, por exemplo, dos intelectuais, dos políticos, homens da mais alta estatura humana, são salvos? Não, muitos deles não são salvos, é claro, uma minoria. Poder, uma lição que sobressai no princípio, permanente para a igreja. Pentecoste nos fala de poder, poder que eu digo divino. Eu vou voltar para ler o versículo 8, que nós lemos há pouco. Não é nada demais. Atos 1 e 8. Poder. Oremos para que o poder de Deus se renove. Quem sabe se muitos homens e mulheres que estão me ouvindo, crianças e tudo, já receberam este poder glorioso e, por questão de desleixo, descuido, enfim, não sei o que. Hoje só existe a lembrança, aqueles dias maravilhosos. Mas está na hora, meus irmãos, deste poder glorioso, o poder do Espírito Santo, o poder divino, não apenas pairar sobre nós, mas nos encher. Eu vou ver o tempo que dá para procurar desdobrar um pouco essa primeira lição. Atos 1 e 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. É glorioso, irmão, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é tão profundo, é tão impenetrável, que a Bíblia não dá o nome dele. O Pai Eterno, Deus, é claro que eu estou separando as pessoas, tem nome próprio. Ele mesmo disse a Moisés: meu nome próprio é Jeová. Nome próprio. Deus aparece na Bíblia, Deus o Pai, com uma infinidade de nomes gloriosos, cada nome extraordinário. Você conhece a Bíblia e sabe. Mas o nome pessoal dele, Jeová, é claro, na linguagem de português, é o tetragrama original, Jeová. O Senhor Jesus, que é Deus, ele tem nome próprio. Seu nome terreno, quando ele tomou forma humana, Jesus. O seu nome divino, como Messias, Cristo. Então, Jesus Cristo. Só que o Novo Testamento, quando emprega Jesus Cristo, como eu disse há pouco, é uma alusão a Ele, na sua humilhação. Quando Ele veio e se humilhou, abriu mão de prerrogativas suas, abriu mão. Tem gente dizendo por aí que Ele simplesmente largou não, Ele abriu mão, e outra coisa, parcialmente. Nunca vai ensinar dizendo que Ele abriu mão de... Não, Ele abriu mão parcialmente para poder ser o nosso Salvador, o nosso sacrifício expiador. Mas quando o Novo Testamento aplica, pode verificar nas epístolas, Cristo Jesus, é Ele exaltado, é Ele ressurrecto, é Ele ressurrecto de maneira transcendental, como você vê a partir do fim dos evangelhos e as epístolas. E veja que nesse versículo que eu estou lendo, 8, o título, não vai dizer nome. A gente às vezes usa o termo nome, mas é claro que a gente tem que pedir perdão pelo erro. O Espírito Santo não aparece com nome, é só títulos. Cada título mais glorioso do que o outro. Aqui está um desses títulos, Espírito Santo. Espírito não é nome. Você bem sabe que Espírito não é nome. Santo também não é nome. Ele aparece com esse título. Ora, se esse título, que é um título muito comum no Novo Testamento, quantas vezes o Novo Testamento menciona ele como Espírito Santo? Será que você já não chegou a uma conclusão, como eu cheguei? É a Bíblia dizendo que a principal missão dele é santificar. Então encha-se, e eu devo encher-me você cada dia. Eu não duvido que aqui tenha muita gente cheia de saúde, Deus te abençoe. Quem sabe se não temos gente aqui cheia de dinheiro. Mato Grosso, que é o estado mais rico do Brasil, o dinheiro deve jorrar aí no bolso de vocês. Eu não quero dizer do Rio de Janeiro, que a gente fica... Bom, não vou dizer brincadeira, que não é hora. Mas Mato Grosso, cheio de recursos. Mas meu irmão, minha irmã, acima de tudo, enche-te do Espírito, até transbordar. Até transbordar.
Deus nunca disse, eu gotejarei meu espírito. Gotejar. E tem gente que se satisfaz com uma gota. Quem sabe se não tem crente aqui que com uma gota está satisfeito. Mas a promessa dele é derramar. Creia nisso. Mas isso é para meia dúzia não, é você e eu. Mas eu sou tão pequeno que não tem importância para Deus, não existe. O apóstolo Pedro, ungido, disse, é servos e servas também. Está lá escrito, não é só filhos e filhas. Você já viu que no final diz servo? Mas ali não é servo no sentido de servo de Deus. Você já viu o termo no sentido literal, no original? Escravo. Uma coisa que aqui no Brasil não existe. A princesa Isabel, em 1888, decretou a abolição da escravatura. Você só sabia hoje pela história. Mas você já leu a história dos escravos no Brasil? No Canadá? Nos Estados Unidos? Na Inglaterra? No Brasil foi terrível. Naquele tempo a capital do Brasil era Salvador. É o termo que a Bíblia usa ali. Imagine, ali tem a ver com posição social. Não, o Espírito de Deus está à sua disposição. Encha-se, encha-se até transbordar. Mas acontece, irmão Gilberto, que eu ouço falar que quando o Espírito transborda num culto, numa operação de milagre, a coisa extrapola. É porque não existe doutrina. A doutrina regula. Ela é chamada de estatuto. E o que é estatuto? Lei. Ela mesma é chamada minha lei. Deus chama a Bíblia não sei quantas vezes, minha lei, minha lei, minha lei. E tem gente por aí dizendo, olha, eu mesmo já ouvi essa frase. É claro que não foi um pentecostal. Esse irmão que me falou isso, ele crê no batismo com o Espírito Santo. Eu, pela graça de Deus, faço parte da academia evangélica de letras, e a gente cria amizade com os colegas, e um desses colegas, que é claro, eu tomo a liberdade de citar isso, ele não está aqui, ele crê no batismo com o Espírito Santo. Ele crê no batismo, ele crê. E disse, bom, eu creio, mas eu acho que eu não mereço, eu não sou digno. Eu disse, e quem é que merece? Ele nos batiza porque Ele é bom, Ele nos batiza porque Ele é misericordioso, Ele nos batiza porque a sua promessa é fiel, é fiel, é fiel. Encha-se do Espírito até transbordar. Esse colega então terminou dizendo, irmão Gilberto, eu já estive visitando cruzadas, cultos, eu não me identifico, não há necessidade disso. Eu já observei uma coisa, será que eu devo lhe dizer? Eu fiquei curioso. É um homem de grande estatura que eu digo social, aquele senhor lá do Rio de Janeiro. Ele disse, eu já notei, possa ser que eu esteja errado, mas eu já participei de cultos domésticos, já participei de cruzadas de vocês, e etc. Já participei de vigílias, e eu noto que sempre que há poder, línguas estranhas, interpretação, expulsão de demônio, eu já notei, irmão Gilberto, que há excessos, há erros, excessos, que eu considero como erro. Eu disse, meu irmão, se é verdade, é porque a palavra de Deus não foi aplicada, não foi explanada. A palavra de Deus, entre outras coisas, é lei divina que regula. Ele entendeu. Então, irmãos queridos, pode ser isso. Voltemos ao nosso pensamento. Uma primeira lição é poder divino. Busquemos o poder. Renovação. Uma vida renovada no Espírito, que hoje parece um sonho. Mas lembre-se, a promessa de Deus é, nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Então, se aqui no auditório há alguém que ainda não é batizado com o Espírito Santo, o batismo é para quem já é salvo. Lembre-se que o batismo não é salvação. Existe o batismo do Espírito, que de fato significa a imersão do crente no corpo de Cristo. E você é só estudar a Bíblia e ver isso. Não vá confundir o batismo do Espírito. As partículas no original são diferentes, que significa aquele ato miraculoso em que
Cristo Jesus, pelo seu poder, nos imerge. E é real isso. Muita gente está pensando que é sonho. E tem gente pensando que é quimera. E figura de linguagem. Figura não, meu irmão. Certamente aconteceu contigo. E a Bíblia diz, e o Espírito testifica com o nosso, que nós somos filhos. Não precisa o pastor dizer. O Espírito Santo testemunha, testifica com o nosso. Mas há o batismo com o Espírito Santo. O derramamento pentecostal. Esse de que nós estamos falando aqui. Poder. Poder. Concluindo, depois eu mencionei as outras lições que eu tinha pensado, pelo menos se alguém quiser depois estudar. Outras manifestações desse poder. Poder divino. Poder pentecostal. Poder do Espírito Santo para o crente falar a palavra de Deus. Mas poder também para o crente amar. Que às vezes, se nós formos amar as pessoas, crentes e não crentes, com o nosso próprio poder, é malhar em ferro frio. Mas o Espírito Santo nos dá esse poder glorioso, como você bem sabe. Poder para o crente vencer o seu próprio eu. Poder para o crente vencer o poder do pecado. A Bíblia, ela não detalha como é que esse poder opera. Certamente para que ninguém dogmatize. Quando Nicodemos tratou desse assunto com Jesus, Jesus disse, Nicodemos, o vento sopra aonde quer. Acabou. E tu não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, meu irmão, não dogmatize. A tua experiência não tem que ser igual a do outro. Mas eu queria que fosse assim. Deixa isso com Deus. Deus é que conhece nossa estrutura. O Espírito sopra onde quer. E tu não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, as operações de Deus são soberanas, é atribuição dele. Querendo dizer, não dogmatize, deixe isso. Agora é claro que o ministério da palavra tem que estar presente para reger, para controlar. Poder manifesto para a operação de milagres. Os irmãos sabem que a área de milagres vem sofrendo muito no movimento pentecostal. Milagre que eu digo, milagre falso. Jesus nunca disse, pelos milagres conhecereis o ministério de alguém. Ele disse, pelos frutos. Então milagre não é prova. É Deus dizendo que pode acontecer milagre falso. E o Antigo Testamento cita casos, e o Novo também cita. Ele nunca disse, pelos milagres conhecerei, mas pelos frutos. E fruto é o quê? Fruto é caráter. Fruto é o testemunho. Então, pensemos nisso. Poder do alto para operação de milagres. Há milagres, infelizmente, falsos, e é preciso testar com a palavra de Deus. A Bíblia chama, no Novo Testamento, no reino de Deus, os milagres a Bíblia chama de sinais. Eu creio que o auditório conhece essa palavra. Sendo que João, o Evangelho do Filho de Deus, cita só sinais, sinais, sinais. Você entende bem ali o que quer dizer sinais. O termo, como está no sentido original, é algo comprovador, algo autenticador. Ou seja, qual é um dos objetivos de Deus realizar milagres? Autenticar e comprovar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sinais seguirão os que creem. O termo sinal ali, não vai pensar que é a palavra marca, marca, marca. O termo, o sentido é esse. É algo que autentica. Então, se os milagres que Deus opera no meu ministério não autenticam, não comprovam o Evangelho para atrair pecadores, a pessoa está desviada da verdade. Pensemos nisso. Poder. Deus, como eu disse há pouco, Deus pode derramar o seu poder até transbordar. A Bíblia nunca diz pingar, é derramarei, é algo em profusão, como disse ontem o nosso colega, é chuva volumosa, chuva que transborda, que enche os rios. Creia nisso. Imagine um crente pentecostal viver simplesmente mendigando espiritualmente o poder. Concluindo esse ponto, alguém se recorda do irmão do filho pródigo?
nos evangelhos. O irmão, não o filho pródigo, o irmão dele. Ele se queixou para seu pai: meu pai, eu nunca fiz isto, eu nunca te dei desgosto, mas tu nunca... Enfim, aquela reclamação. O pai disse: tudo que eu tenho é teu, por que não lanças mão? Pela fé, lance mão. A obra Jesus já consumou. O Espírito Santo, ele obteve a destra do Pai e derramou, como disse Pedro na mensagem pentecostal. Então, um sinal permanente, uma lição permanente para a igreja de hoje do primeiro Pentecoste é poder. Busquemos o poder, conservemos o poder, porque o poder de Deus não é só santificador, é poder também operativo, é poder dinâmico no reino de Deus. A igreja enfrenta nesse mundo muitas formas de poderes tenebrosos, você bem sabe disso, mas o poder do Espírito Santo supera. Como é que a igreja de Deus naquele primeiro século, em poucas décadas, avançou igualmente fogo no campo aberto, se eles não tinham naquele tempo grandes pregadores? Os pregadores, não se ofendam com isso, não tinha grandes cantores, nem tinha coral, nem tinha gráfica, nem tinha CPD, não tinha nada disso. Eu não estou depreciando, nem tinha essa bênção, por exemplo, aqui, microfone, não tinha mídia, não tinha o poder midiático. E como é que avançou tão depressa? Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Nick Cruz, eu creio que os irmãos conhecem Nick Cruz, aquele poderoso evangelista que David Wilkes ganhou para Jesus e tem sido uma bênção. Ele fez agora há poucos tempos uma declaração que me fez parar e pensar. Nick Cruz, se você encontrar obras dele, adquira. Homem de Deus. E outra coisa, profeta. Profeta que eu estou dizendo, profeta bíblico. Nick disse há pouco tempo: eu desconfio que nós estamos usando muita mídia sem unção. CD, DVD, microfone, mídia, o poder midiático, inclusive a mídia no sentido de imagem, rede de televisões, estação de FM, mídia, o que você imaginar de mídia. Entenda-me, eu não estou depondo contra a mídia, Deus me guarde. O que eu estou dizendo é o que Nick disse. Nick disse: eu desconfio, eu estou usando a frase aqui, já traduzindo o que ele disse, eu desconfio que nós, a igreja pentecostal, está usando muito mídia sem unção. Então, meu irmão, minha irmã, você que lida com mídia, busca unção, que a unção de Deus permeie. É lá que está o segredo da vitória. Mídia, sim, vamos usar a mídia, se há recurso, mas nunca abrindo mão da unção do Espírito. É a unção de Deus que realiza. Glória a Deus. Uma segunda lição que eu não vou demorar, o tempo passou. Lição permanente do primeiro Pentecostes para hoje. Pentecostes fala-nos de oração. E é aqui que a gente se engana. A gente acha que oração aqui é orar quando acorda, é orar quando vai dormir. Quem é que não faz isso? Até um bebezinho. É orar na hora que vai comer. Não, eu estou falando aqui de oração como ficar na presença do Senhor. Quanto tempo é que... É claro que eu devo dar uma explicação para ninguém pensar que eu sou um modelo, mas alguém tem que falar a verdade de Deus. Quanto tempo, meu irmão, é que você tem ficado a sós com Deus? Ah, mas eu sou um casal. Eu estou dizendo separadamente, a mulher e o marido à parte, não é os dois. Quanto tempo é que nós estamos ficando a sós com Deus e sua palavra? Deus em comunhão com Ele, a sós. Está lá no livro de Atos. Os irmãos se recordam daquela vez que Paulo estava viajando numa cidade muito interessante, chamada Trode. E o próximo porto era um porto chamado Assos. A Bíblia conta que ele chamou Lucas, que era o seu auxiliar, outros colegas de ministério, e disse: vocês embarquem no navio e me esperem lá em Assos. Eu vou a pé por terra, em comunhão com Deus, sozinho. A Bíblia faz um segredo total, ninguém sabe. E olha que é uma distância de uns 40 quilômetros. A sós, com Deus. Mas também no capítulo 21 ele foi preso. E dali para frente ele não soube mais o que foi liberdade, mas Deus o preparou de antemão a sós com ele.
Então, nesses momentos que ficamos a sós com Deus, Ele está nos preparando. Uma terceira lição permanente do primeiro Pentecostes. Pentecostes fala-nos de família. Família. Nossa família. Família. Marido, mulher, filho, casal, família. Os irmãos se recordam que eles estavam numa casa quando foram batizados com o Espírito Santo? Na casa onde estavam assentados. E acabou. É isso e acabou, é isso mesmo. Casa. Será que isso entrou no Novo Testamento por acaso? Não, é Deus dizendo que uma lição permanente para a igreja hoje é cuidar da família. No sentido espiritual, cuidar. E pode ver que a família está destroçada. Eu estou sendo bastante truculento. Mas a gente vê por aí afora. Uma solução para o problema é voltar ao Pentecostes, voltar ao cenáculo. Poder pentecostal. Poder pentecostal. Uma quarta lição, eu não estou explanando, estou apenas lendo a listagem que eu tinha pensado em 10 lições e encerrar. 4. Pentecostes nos fala de ordem. Ordem. Ordem, equilíbrio. Ordem. E que dê tempo para explicar por que esse dia era chamado Pentecostes. Imagine que vergonha a gente dizer que é pentecostal e não saber a origem da palavra Pentecostes. Você que estuda e ensina, sabe isso? Por que é que era chamada Pentecostes? Não dá tempo. Por que era chamada? Porque tem esse nome. No Antigo Testamento era chamada Festa das Semanas. Festa das Semanas. E no Novo Testamento, é claro que é outro idioma, Pentecostes. E quando a gente estuda o assunto, descobre que o centro da festa era ordem, equilíbrio. E tem gente na Assembleia de Deus que não quer saber disso. Eles acham que ordem mata o culto. Bom, eu não duvido. É claro que se é somente ordem, quem é que suporta? Mas a Bíblia também diz que Deus não é Deus de confusão. A Bíblia também diz que tudo seja feito com decência. Mas tem mais o versículo. Não é só decência, é ordem. Então Deus é um Deus de ordem, lembremos-nos disso. Uma quinta lição, correndo, eu não estou explanando, mas pode despertar seu interesse para estudar. Pentecostes fala-nos de fogo divino. Na igreja tem muito fogo que não é do Senhor. A Bíblia fala de dois ministros que levaram fogo estranho para o culto. Só que foram fulminados na hora. Se essa lei voltasse a vigorar hoje, eu nem sei, os cemitérios estavam cheios de pregadores e pastores mortos. Graças a Deus que a lei não está vigorando. 2 ministros levaram fogo estranho. A igreja sabe o que é fogo estranho na Bíblia? Era fogo que no culto não era tirado do altar dos holocaustos, que era o único altar de onde saía fogo. Inclusive o altar do incenso, que era maravilhoso, de onde saía as brasas para o altar do incenso, do altar de sacrifício. Você sabe que o altar do incenso tem a ver com a nossa vida de oração, a nossa vida de adoração. E tem muita gente que não recebe fervor na adoração porque não quer saber do altar dos holocaustos, não quer sacrificar nada. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome cada dia a sua, deixa a cruz dos outros para lá. Tem crente que não tem o que fazer. Em lugar de se preocupar com a vida dele, ele se ocupa com a vida dos outros. Jesus disse: pega a tua, será que a tua não chega? Tome a sua cruz. Será que a sua... E os outros, meus irmãos, ajuda e ora, mas não, eu vou levar a tua cruz. Deus nunca mandou fazer isso, meu irmão. Você vai estragar o plano divino. Ajuda sim, orando, mas dizer: deixa comigo. Não, tome a sua e siga-me. Glória ao nome de Jesus. Uma sexta lição do primeiro Pentecostes. Pentecostes nos fala de comunicação. Diz que o Espírito desceu e foram vistos línguas, como que de fogo, repartidas, línguas. Qual é o principal veículo da comunicação? A linguagem. O Novo Testamento fala, o apóstolo Paulo disse: Timóteo, cuidado com os faladores. Fala, mas não diz nada. E hoje virou moda na igreja em muitos lugares.
Eles tomam o tempo do culto todo só falando blá, 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 mas não diz nada. Várias vezes os evangelhos dizem, então Jesus falou e disse. Então Jesus fala. Tem gente que fala o dia todo e não diz nada. Pentecostes nos fala de comunicação da palavra de Deus, comunicação da revelação divina, línguas repartidas como que de fogo. E você sabe que língua, uma pessoa pode falar sem língua, mas já viu o trabalho que dá? Já viu a linguagem gestual? Mas a linguagem tem a ver com palavras. Falar é uma coisa, dizer tem a ver com mensagem. Tem gente que fala, mas não tem mensagem. Que Deus nos guarde, que Deus nos acuda. E, meus irmãos, eu acho que uma conferência como essa, para o Centro-Oeste ou qualquer lugar do Brasil, a Conferência Pentecostal, é momento de divulgar uma obra dessa. Dicionário do Movimento Pentecostal. A igreja bem sabe aqui, e eu declaro diante de Deus, que estou falando com respeito, com temor de Deus, não é desabafo, mas onde é que você encontra hoje na igreja vidas que sirvam de modelo para você chegar mais perto de Deus? Veja que eu estou falando isso tremendo, tremendo que eu digo, de reverência. Onde é que nós vamos encontrar hoje na igreja, na tua, na minha, na igreja, vidas que nos inspiram a chegar mais perto de Deus, em santidade, em tudo, em devoção? Está difícil, é tanto que a Casa Publicadora é prova disso. Livros que foram publicados há 200 anos, estão voltando para ser republicados, de homens e mulheres que andaram bem pertinho de Deus. Então esse livro ajuda nesse sentido. Aqui tem a história de dezenas e dezenas de homens e mulheres de Deus, inclusive voltado para o Brasil, porque esse livro é um dicionário, de vidas, é o dicionário do movimento pentecostal, e voltado para o Brasil. É claro que abrange também outros pormenores. Eu aconselho que os irmãos adquiram, está à venda em todo o Brasil. E eu creio que uma das bênçãos é vidas que nos inspiram a chegar mais perto de Deus. Você provando, você vai ver que de fato vale a pena. Mas eu pedi também para eles trazerem este aqui. Ô irmão, muito obrigado. São pequenas gotas de informação. Este livro, o Conselho da Casa Publicadora, há alguns anos, resolveu lançar um manual de doutrinas bíblicas, e encarregou 10 dos nossos teólogos para escreverem a obra. Essa obra abrange 10 campos de doutrinas, e a casa deu o título de Teologia Sistemática Pentecostal. Foi lançado agora, há um mês atrás. São quase 700 páginas de doutrina. É o seu caso? Você quer estudar doutrina bíblica? Irmão Gilberto, e as outras obras que nós temos? Graças a Deus, eu não estou aqui depreciando. Só que essa obra é bem volumosa. São quase 700 páginas. Deus nos deu o privilégio, o diretor da casa nos designou como editor-geral da obra, uma grande responsabilidade, e também um dos escritores. Está à venda. Teologia Sistemática Pentecostal. As obras que você tiver, se são boas, guarde. É um tesouro. Mas aqui tem mais. Tem mais. Então estamos divulgando com rapidez. E temos também, eu pedi para o pastor Hélio, que é o nosso livreiro aqui na igreja. Eu estive ontem aqui na livraria, conversando com o irmão Hélio. Talvez ele esteja até aqui no recinto, mas não dá tempo. Uma notinha sobre ele. Irmão Hélio, está na livraria. Então eu pedi que ele trouxesse pelo menos alguns livros. É claro, eu creio que os irmãos vão me perdoar. A conferência ninguém sabe quando voltará aqui para o Centro-Oeste, mas um livro que ele apresenta, e eu concordo, Heróis da Fé, do saudoso missionário Orlando Boyer, com quem eu tive o privilégio de trabalhar e fui um dos seus tradutores. Muita gente aqui deve ter conhecido o saudoso missionário Boyer, um homem de Deus, e foi meu professor de escola dominical na minha adolescência, no Rio. Essa obra é dele, adquira. E qual é o objetivo? Vida
devocional profunda, profunda, profunda. Heróis da Fé. Este aqui é o Novo Testamento comentado, por isso que é tão grosso, porque são 2 volumes, de Matthew Henry, Mateus Henry. Essa obra foi escrita há quase 300 anos, e até hoje é o comentário bíblico mais procurado. Só pode ter um mistério nisso aí. Que apetite, que produto é esse que gera esse desejo? Há quase 300 anos foi publicado na Inglaterra. Mateus Henry, Matthew Henry. A casa está publicando a obra toda em, acho que é 6 volumes. Eu tenho essa obra no original inglês há uns 40 anos, ou 45 anos. E só Deus sabe a bênção que tem sido. Esse homem andou bem pertinho de Deus. Essa obra, a casa agora já está com o Novo Testamento à venda. Comentário do Novo Testamento de Matthew Henry, Mateus Henry, eu sugiro que adquira. O irmão Israel Araújo, de fato, eu agradeço, irmão. O irmão Israel Araújo é o homem que Deus usou para compilar o dicionário do movimento pentecostal. É o pastor Israel que Deus usou para compilar toda a matéria, mas não foi só compilar, foi redigir, e não foi só redigir, foi editar. Ninguém sabe quantas centenas de horas ele passou, uns 4 anos de trabalho com a esposa, e a obra está pronta. Dicionário do movimento pentecostal. Eu, para dar uma ideia, apenas dei uma dessas ideias, dentre as muitas, é que o livro contém esboço de vidas, que quando você lê, a vontade que dá é ser igual. Meu Deus, o que é que eu faço? E isso é uma bênção, mais perto de Deus. Então Deus abençoe o pastor Israel Araújo. Foi tudo muito rápido. Por favor, leve esses livros. O livro não pode ficar desacompanhado. E uma nota final, meus irmãos. O pastor Sebastião Rodrigues, eu vou pedir a ele o obséquio, se ele pode vir aqui um instantinho. Eu sei que toda a igreja aqui o conhece. Eu sei que toda a igreja o conhece, mas quem sabe se não temos irmãos aqui de outras paragens do Brasil. Eu sei que o pastor Sebastião é bem conhecido, não é somente pelo ministério, mas pela literatura. Ele honrosamente, gentilmente convidou-me. A Assembleia de Deus aqui no estado do Mato Grosso, ela fundou a FEICS, é a sigla de Faculdades Evangelísticas Integradas Cantares de Salomão. É uma história longa, linda, profunda. Enfim, é uma instituição acadêmica, teológica. E ele convidou-me para ajudar na parte curricular, na parte acadêmica, na parte de ortodoxia, que está havendo muitos desvios por aí afora, e de fato é um desafio. Felizmente o pastor Sebastião tem coragem, porque olha, eu, Antônio Gilberto, tenho apanhado muito. É que parece que eu tenho ombros largos, mas eu tenho recebido muitos desaforos. É telefonema, é tudo, é fax, devido à ortodoxia. Mas eu pouco estou ligando, contanto que o nome de Jesus seja exaltado. O pastor Sebastião tem essa fibra. Então, acaba de ser fundada essa instituição, vai levar um tempinho para ela começar a operar, é claro. Tudo que está relacionado com o ensino leva tempo, porque não é somente, meus irmãos, currículo, é corpo docente, e tem mais. Além de corpo docente, é o material, os textos, os livros textos, enfim, e tem mais esse sinal que você conhece, né? Finanças, enfim. Mas a igreja aqui em Mato Grosso está. Espaço físico, é muita coisa que faz parte de um projeto desse. Eu agradeço diante de Deus e louvo a Deus pelo convite, mas que Deus abençoe o pastor Sebastião, que caso Jesus ainda tarde um pouco, essa obra venha a funcionar com toda a carga. Para quê? Para treinar obreiros e também leigos para servirem na causa do Senhor e ser uma bênção. A Assembleia de Deus, irmãos, desde o princípio, que tem sido uma denominação educativa,
Eu fiquei surpreso quando, trabalhando lá nos Estados Unidos, verifiquei que o primeiro seminário deles, da Assembleia, foi fundado em 1916. Faça a conta. De 16 para hoje. É muita coisa. Isso indica que o movimento pentecostal, Deus já o despertou voltado para o ensino. Em 16 foi fundada a primeira instituição. E agora nós temos a bênção de aqui em Mato Grosso do Sul, uma instituição dessa de peso. Eu recebi todo o material. É de fato uma obra de fé. Pastor Sebastião, obrigado. Deus